sabia que a sua personalidade e o seu comportamento moldam o ambiente? Hoje, Entre Céu e Terra vai aprofundar nesse tema com a consultora de Feng Shui, Flávia Ferreira, e com a astróloga Leia Dornelis. Flávia, esse é um tema muito rico, né? Cheio de nuances. E tem muita coisa pra gente abordar, né? Muitas. Então conta pra gente como é que o Feng Shui pode auxiliar uma família a harmonizar o ambiente e mudar comportamentos. Olha, ótima pergunta e o tema é maravilhoso. Então, hoje, quando eu converso com o meu cliente para entender como que eu posso desenvolver um ambiente de apoio emocional, primeiro eu tento entender o comportamento dele e os hábitos. Certos comportamentos são somente padrões. O que ele acredita que ele é, porque contaram isso para ele, e o que ele realmente é. Então, assim, se ele já está procurando mudanças, é porque algo dentro dele já está falando que não está certo. Então, ele já está em busca deste autoconhecimento. Então, sentar com essa pessoa e identificar o que você quer viver, qual é o padrão. Porque o Feng Shui, ele não é somente uma harmonização, não é decoração, não é colocar objetos que curam e não, tá tudo certo. Não. Eu chamo o meu cliente, entendo o padrão dele, entendo o que ele quer viver, entendo quais são as dores dele, os desafios. E através desses desafios, eu desenvolvo na casa dele um conceito para que possa apoiar uma nova personalidade, novos hábitos, um novo processo de vida. Interessante o que você levantou, porque normalmente a pessoa que chega, ela chega com algo em mente que às vezes ela nem tem noção do processo, né? Por exemplo, a pessoa pode chegar lá no consultório querendo saber sobre o que motiva ela a ter dificuldades no trabalho, na carreira. Ela vai com essa intenção, mas ela vai entender um contexto muito maior, né? Ou relacionamentos, ou questões financeiras. Eu imagino que também deve chegar para você e ele fala, nós estamos construindo uma casa e aí a gente quer colocar tudo de uma forma muito harmônica. Ou seja, ele não tem uma dor ali evidente, ele tem o desejo de uma casa harmônica, porque ele está saindo de um ambiente e indo para outro. Mas algo motivou essa construção e ali você descobre, vai entender as dores ocultas, né? Porque nem sempre a pessoa chega já mostrando as dores. Outras vezes, a pessoa pode querer, né, uma mudança no ambiente porque ela sente que tem algo pesado no ambiente. São várias as questões. E aí tem todo um diagnóstico, é isso que você está me falando. Tem toda uma conversa, uma anamnese ali para entender os contextos de cada pessoa da casa, é isso? Isso mesmo. Nesse caso, Leia, foi uma ótima abordagem, porque, nossa, eu vou construir uma casa do zero, vou trazer um ambiente melhor, maior, para eu chamar meus amigos, mas tudo que você leva para uma nova construção. Se você não viu, você não teve esse autoconhecimento do qual é o seu processo, você só vai porque é algo repetitivo, ou então mecânico, digamos assim, né? Porque a gente repete muitas coisas de forma mecânica, né? Que nem eu brinco, caminho da roça. Então, assim, toda a sua casa vai com as mesmas dores da sua casa anterior. E mesmo quando você está num ambiente que você fala, não gosto mais, eu quero mudanças ali dentro, as mudanças começam dentro. Algo começa a te incomodar que você precisa. Vamos assim, para ficar mais prático e para o pessoal de casa entender, quando eu consigo identificar vários padrões. Por exemplo, comunicação de uma pessoa que é mais individualista. Então, se você chega numa residência que a pessoa é mais individualista, você vai perceber através das cores, que são mais frias, e através da decoração, que geralmente é ímpar. Principalmente no quarto da pessoa, seja ela casada ou não. Você percebe esse padrão, porque a pessoa que ela quer compartilhar, se eu estou compartilhando uma água com você, eu tenho duas águas. Se eu estou tomando água sozinha, é só minha. Então é ímpar, entende o processo? Aí a decoração, quais são as cores que você coloca nisso? Uma cor mais fria, uma cor, por exemplo, branca, é porque a pessoa, a comunicação dela é mais formal. Ela não é aquela pessoa que chega te abraçando e leva para tua casa, que nem os mineiros são, né? Aquela pessoa que chega e já faz a festa. Não, ela é uma pessoa mais
afasta. As dores delas a gente não sabe, porque Uhum. se ela não contar, ninguém vai saber. Uhum. Mas a casa demonstra, através de toda uma estrutura de layout, o que ela está passando. Agora, por exemplo, vou te trazer outra sugestão. Tem na casa, a gente vive, nossa subconsciente é um subconsciente coletivo lá da época das pedras. Uhum. Então, assim, quando a gente vivia em cavernas, a gente tinha medo de ser presa, Uhum. né? Então, assim, vivia sobre alerta, de fuga. Hoje existe também uma teoria que a ciência provou que até os bebês já nascem com esse instinto de sobrevivência. Uhum. Então, se algo ameaça essa sobrevivência, a gente sempre fica em alerta. Hoje, as construtoras, elas fazem as casas muito pequenas, para ter mais unidade, para conseguir vender apartamentos. Então, eles geralmente colocam a cabeceira da cama de costas para a janela. Esse padrão vibracional faz lembrar aquela memória afetiva, no qual a gente está sempre atento que algo vai acontecer. Uma casa te contando uma história que algo vai acontecer que você não sabe, vai criando aquela sugestão na sua cabeça que você vai ser traído de alguma forma, ou pelos amigos, ou por parceiros de negócios, ou por parceiros afetivos. De tanto você ter essa informação, o que acontece? Um dia você realmente é. Então são as dores da alma que fazem com que aquela informação repetitivamente faça você viver um processo. Entendi. Então você está dizendo que se eu tenho um apartamento, né, onde eu não consigo mudar, porque esses apartamentos que você falou, normalmente não tem parede que você não pode mexer, né? Não tem como tirar aquela parede. Eu vivi num apartamento assim, eu queria fazer algumas mudanças, eu tive que mudar de apartamento porque não podia mexer em nada, senão o prédio caía. Né? E aí, normalmente, eles são muito moldados, né? Bem, a estrutura. E aí eu vou para esse apartamento e ali vai vibrar situações que eu estou vivendo na minha vida inconscientemente. Por exemplo, pelo que você me disse, pessoas que estão sempre sendo traídas quando você chega e olha, a cama está debaixo da janela. A cama debaixo da janela, o quarto em tom de salmão. Então, assim, são cores, são aspectos, ou até mesmo o que eu acabei de falar sobre a individualidade, colocar só três objetos ímpares, 3, é a energia de mais um. O ímpar é a energia de mais um. Então, não são 2, são 3. Entendeu? São mais pessoas, não é só uma conexão entre as pessoas. Então, esse tipo de energia está lá presente. É porque são os nossos desafios. Então, se eu entendi, eu tenho 3 quadros no quarto, eu estou vibrando em traição? Você está vibrando numa energia de 3. Se você vai ser traído ou não, depende do caráter e da postura da pessoa. Mas acontece que sempre alguém vai chegar que vai te testar. É um teste. É como se alguma pessoa, por exemplo, você já viu aquele casal que parece tão feliz referente ao próprio relacionamento, que aí desperta olhares de outras pessoas. E essas pessoas vão querer ter acesso àquela felicidade. A felicidade é do casal. Então, esse tipo de postura dentro do ambiente faz com que outra pessoa sempre chegue. Só que vai ocorrer uma traição entre o casal? Não necessariamente. Por quê? Porque o mapa indica, mas não obriga. Exatamente. Aí depende da pessoa. Só que assim, é uma coisa, sempre falando, sempre vibrando, sempre ressoando. Sempre fazendo isso, pode ser que você não consiga, uma hora, estar tão atento e de forma despercebida aconteça. Entendi. Então é melhor você fazer uma configuração no qual a casa te apoie em vez de te desafiar o tempo inteiro. Entendi. Então, é esse desafio. A pessoa, o cliente, quer viver uma nova vibração, quer viver um novo contexto, quer viver uma nova história, como ele tem que fazer? Apoiando a casa. Mas agora, né, você me despertou uma curiosidade. Me conta. Eu, como Feng Shui consultora, eu consigo dar esse apoio para ela fazer a nova mudança de vibração, porque ela quer viver.
Mas ela precisa ter um autoconhecimento, porque o Feng Shui não cura se ela não entender o processo dela, entender os desafios dela e perceber o que ela precisa mudar. Se ela fizer um mapa com você, ela vai entender os desafios, porque você já falou isso pra gente. Mas me conta, o mapa também mostra para ela como que ela pode se posicionar de forma diferente para conseguir um propósito diferente, conseguir uma vida diferente? Ou seja, não adianta você só ir lá e ajudar, né, fazer com que o ambiente apoie a mudança comportamental se ela não tem consciência do processo que se manifesta. Isso. Né? Ok, o mapa é muito interessante, né, Fábio? Porque ele mostra todas as tendências em todas as áreas da vida. Então, ontem eu fiz um atendimento e foi muito bacana o feedback, né, do consultante, porque ele falava assim, eu sempre pressenti, eu tinha conflitos na minha comunicação, mas eu não conseguia identificar como isso se manifestava, porque ele vivia, né, muitas situações de ruptura e ele não compreendia como isso se dava. E aí, quando ele entendeu as nuances do mapa, as conexões, foi clique, assim, né? Aí ele se entusiasmou e falou, então deixa ele repetir, várias vezes, assim, repetiu 1, 2, 3 vezes. O meu caminho de transformação, então eu tenho que fazer isso e mais isso, né? O entusiasmo dele de compreender de onde vinha e como mudar. Porque o mapa, ele mostra tudo. Ele mostra as quadraturas, as oposições, ou seja, os desafios. E também tudo que você recebe, que você tem de recurso para essa mudança. E nem sempre é fácil, mas se você não tem consciência, ela se torna praticamente impossível. Isso. Né? E eu posso comprovar isso através da minha experiência de vida. Porque eu já fiz um mapa com você. Uhum. Então, assim, lá o meu desafio é comunicação. Então, eu entendi que esse é o meu desafio e que eu tenho que sempre estar perguntando para a pessoa, o que você entendeu sobre o que eu falei para você? Exato, porque você tem Mercúrio retrógrado, certo? E aí, nem sempre o que a pessoa compreendeu foi o que você disse. Então, é preciso essa confirmação. Então, você encontrou um mecanismo, né, de tornar isso mais elucidativo, tanto para você e para o outro, e aí com os dois alinhados, a comunicação flui. E como isso se manifestava na sua casa? De forma bem interessante, porque olha só para você ver, na casa, a porta é a nossa boca, é a forma com que a gente se comunica. Uhum. Um dos pontos que existe, né? E na minha porta, eu não sei o que acontece com ela. Ela está bem, de repente ela empena, de repente ela trava, de repente ela faz range e você vai consertando e ela vai dando um problema. E você fala assim, olha meu desafio, Senhor, como é que pode? E aí o mesmo, não às vezes a mesma porta, às vezes é uma porta na área dos amigos, que é a espiritualidade, às vezes é a minha comunicação com os amigos mesmo, a comunicação no trabalho, a minha comunicação na área amorosa. Então vai trocando, porque não é somente a porta. Olha, a porta é comunicação. Aí, olha, não é tipo assim, o que acontecia na minha casa? A porta é a porta de comunicação entre as pessoas. É a forma com que eu me comunico. Então, se esse é meu desafio, o mapa, olha que interessante. Na minha casa, estava sempre com um problema de comunicação. A porta, ela começava a ranger, de repente ela empenava, de repente acontecia alguma coisa, e por mais que eu conserte essa porta, a porta vai... As portas, né? Porque, assim, eu conserto essa que ela dá um problema. Então, assim, não é só comunicação. Tem que ver no mapeamento da casa onde ela está. Porque às vezes ela está no lugar dos amigos, e os amigos é a nossa comunicação entre os amigos físicos e os espirituais, entre os meus clientes, a forma com que eu me comunico. Então, essa porta, se ela estiver com problema, a minha comunicação espiritual e todas essas está com problema. Se está na parte, a porta, no energia do relacionamento, aí a minha forma de comunicar com a pessoa que eu estou, meu parceiro, está comprometida. Ou seja, a casa te conta, né? Um problema no telhado, um problema na porta, um
no jardim, Isso. onde ali não consegue nascer planta. Você vai ali, muda a terra e a planta não nasce. Isso. Todas as vibrações. A casa é um ser vivo. Uhum. É um ser vivo porque a gente vive nela e ela absorve a nossa energia. Por exemplo, se a gente está fora da casa, se a casa é abandonada, a casa cai. Sim, sim. A casa só está em pé e pode ser a pior casa, pode ser pau a pique, mas ela só está em pé quando há morador nela. Porque ela precisa da energia vital que somos nós. Por isso que a casa se molda ao nosso aspecto, aos nossos sentimentos e às nossas energias. Ou seja, se existe algo naquela casa que está sempre reacontecendo, é porque ali está tendo uma mensagem que algo precisa de mudança dentro das pessoas. A mudança interna, você falou perfeitamente, porque eu tenho esse desafio da porta de comunicação. Então, enquanto eu não melhorar, enquanto eu não entender a forma que eu me comunico, enquanto eu não estabelecer isso para mim, a minha porta vai continuar tendo problemas. É como infiltração. Sabe aquela casa que dá sempre uma infiltração? Mas isso não tem a ver com a qualidade da construção, Flávia? Pode ter a ver com a qualidade, mas se você consertar uma vez e repetir várias, você conserta e repete, conserta e repete, conserta e repete. A casa tem vida. Então, mas olha só, em Uberlândia, eu até brinco. Eu falo que Uberlândia é a cidade das infiltrações. Eu comprei uma casa no Caraíba num momento difícil da vida, porque foi logo quando o Elcio morreu. E meio que eu comprei aquela casa para ele morrer, para ele sentir paz, porque ele falava: onde você vai viver? Como que você vai fazer com o carro? Acabamos com tudo, porque realmente a gente fez o que podia para tentar salvá-lo, né? E aí eu falei: não, você está deixando uma casa pra gente, a casa é bonita, nananana. E ele faleceu depois que fechou o contrato, né? E essa casa tinha muita infiltração. Muita infiltração. Arrumava a casa e a infiltração voltava. Aí um engenheiro amigo meu falou: Leia, tem que, o problema é o alicerce. Você pode arrumar quantas vezes for que vai dar o mesmo problema. E a casa que a gente morou antes tinha esse mesmo problema no quarto. Inclusive o Elcio estava doente e a gente teve o próprio proprietário foi lá, arrumou. Mas é uma infiltração muito grande. Então eu pergunto, as infiltrações eram as emoções, as questões que nós estávamos vivendo, ou era realmente o problema da casa, ou a gente atraiu a casa por causa dessas emoções todas, né, confusas que a gente estava vivendo? É tudo isso. É tudo isso. Existem construções, eu vou te devolver a pergunta, porque existem construções que são feitas em cima de minas, de mina d'água, poços artesianos ou qualquer outra mina. Existe, né, por exemplo, nós estamos em Uberlândia, existe na Rondon Pacheco, ali é um rio. Aqui tem muito rio debaixo, né? Exato, então as avenidas. É feito prédios por cima. Por que esses prédios não têm filtração? Ou tem demais, entendeu? Agora, quem mora ali, por que atraiu? Você atraiu uma construção errada. Vamos supor que a culpa é da construção. Você atraiu mas uma. eu atraí essa construção. Não, tudo bem, mas você morou numa. Vamos jogar a culpa na construção. Você morou numa que tinha problema no quarto. Aí você mudou daquela construção, foi para outra. Muito próxima. E ainda com infiltração. Como que você foi encontrar outra com o mesmo problema? E a infiltração nessa outra casa era na garagem. Exato. Como é que você foi encontrar outra, mas com o mesmo problema? Às vezes não é no quarto, porque quando você faz um mapeamento energético, ele muda, né? Dependendo da construção, a gente muda o sentido. O local, né? Você entende? Vamos supor que você... vou imaginar que no primeiro momento você tinha uma infiltração no quarto, seria na área do relacionamento. Porque ele estava doente e a mágoa dele era não continuar. Então, assim, eu tenho mágoa, por que eu não posso viver mais esse relacionamento? Então, eu tenho muita mágoa sobre isso. Olha, tá derretendo. Então, por este motivo. Aí, de repente, você mudou,
foi para uma outra. Só que aí a gente gira e cai aonde? Na garagem. Mas vamos supor que lá na garagem seja já não um processo do relacionamento, mas um processo familiar. Porque já o Carlos já estava. Então ele estaria, antes era só você. Agora, nessa casa a gente mudou porque o Carlos estava chegando, eu estava grávida. Então a gente mudou para essa casa em março e o Carlos nasceu em abril. Aí a mágoa não é mais só de relacionamento entre vocês e passou a mágoa porque eu não posso viver nessa família. Mudou o sentido do mapeamento. Mas continua sendo a mesma dor? Continua sendo a mesma dor. Mas a infiltração mudou porque a mágoa, a gente muda o olhar para a vida, quando a vida acontece com a gente. Ou seja, nada do que acontece em nossa casa é inconsequente ou por, como é que fala a palavra? Aleatório. Nada. Tudo tem uma razão de ser. E você só consegue curar a casa a partir do momento que você se cura. E é tão interessante, vamos sair dos nossos dois aspectos. Vamos para uma outra cliente. A cliente tinha uma infiltração no guarda-roupa, minava a água no guarda-roupa. E do outro lado da parede não tinha cano de água. Não tinha nada que pudesse identificar por que aquele quarto tinha infiltração dentro do guarda-roupa. Então, assim, ela sofreu tanto que ela ficou doente porque aí mofava e ela não conseguia fazer. Chamou uma pessoa, olhou, nada, não tinha como identificar a filtração. Aí ela vendeu a casa. Ela falou assim, eu vou vender mais barato porque eu não consigo abrir resolver, porque tinha que quebrar tudo, tinha que identificar. Não consigo resolver, eu vou embora. Comprou a infiltração. A pessoa... Comprou a infiltração? Não comprou a infiltração. Ela deixou a infiltração, a pessoa que comprou já sabia da infiltração e falou, não tem problema. Ela vendeu mais barato por causa da infiltração. E aí a pessoa que comprou, ela falou assim, não tem problema, eu resolvo. Eu quebro e resolvo. Então ele quebrou tudo. O que tinha lá? O que tinha? Nada. Não tinha nada. Não tinha problema com água. Não tinha poço. Não tinha nada. Tinha onde vir infiltração? Da onde? Você entendeu que não tinha nada que pudesse justificar aquela infiltração? Ele simplesmente organizou de novo a casa e pronto. E não deu mais infiltração? Não deu mais infiltração. E para onde ela foi? Tinha nova infiltração? Aí são outras histórias. Que enquanto você não resolve por dentro, você não resolve por fora. Por isso que a gente está aqui conversando com você hoje e falando da importância do autoconhecimento e de se praticar isso fora. Porque na verdade, eu sempre digo isso, né? Tudo que está externo, você atraiu de alguma forma e aquilo está mostrando para você o que precisa ser curado. Então, acredito que a gente já deu o nosso recado hoje de como o nosso comportamento molda o ambiente. E eu convido você para ativar o sininho de notificações para não perder o próximo episódio. Ative as notificações, dá o like, incentive a gente a continuar fazendo vídeo, que a gente vai adorar te mostrar como melhorar o seu propósito de vida. Até o próximo encontro!